Bom, muito obrigado ao Grupo de Estudos de Política Tributária por esse gentil convite mais uma vez. A última vez que eu estive num evento do GEPS, acho que foi para falar sobre Pilar 2. Não, foi sobre regras de CFC para pessoas físicas. Acho que não teve ainda algum evento comigo sobre Pilar 2, mas tenho acompanhado os eventos do grupo e acho que, enfim, vocês estão de parabéns pela organização de painéis como esse, oferecendo essas discussões gratuitamente para pessoas do Brasil e do mundo possam aí acompanhar especialistas falando sobre esses temas tão importantes. Eu tenho alguns apontamentos breves aqui para fazer nesses minutos que eu tenho para falar, mas diversos países da região latino-americana já estabeleceram ou o dever de pagamento de tributos, ou recolhimento de tributos, ou repasse de informações para o fisco, para plataformas digitais, né? O México, por exemplo, desde 2020 tem um IVA de 16%, imposto sobre a renda de diferentes alíquotas a depender do tipo de negócio, então é 2 a 8% para transporte de bens, 2 a 10% para serviços de hospedagem, 0,4% a 5,41% para alienação de bens e prestação de serviços em geral. Então, a gente já tem, além, vou citar outros exemplos durante a minha fala, mas nós já temos diferentes países da nossa região que até por adotarem um modelo de IVA propriamente dito, algo que nós estamos discutindo em termos de implementação, não em termos de criação, porque já existe a emenda, já foi emendada a nossa Constituição, estamos agora na discussão do PLP, mas em termos de experiências regionais, nós já temos alguns países que passaram por isso e estabeleceram isso nas suas legislações locais. Foi falado sobre o relatório da OCDE, tem aquele relatório Tax Administration 3.0 de 2020, que diz na página 7 que o futuro da administração tributária é a inserção de regras tributárias naquilo que a organização chama de sistemas naturais das empresas. Ela diz no relatório que soluções como identidade digital e a inserção dessas regras tributárias nos sistemas, nas aplicações usadas pelas empresas, é o futuro. É para lá que as administrações dos países membros da OCDE e de outros países aí participantes dos fóruns que a OCDE preside, né, entre eles o Inclusive Framework, é para lá que nós estamos indo. Então, é importante que plataformas digitais e operadores do direito e a sociedade em geral estejam a par desse desenvolvimento, né? Como eu já disse num outro evento, o futuro da administração tributária não são andares e mais andares de auditores e servidores públicos analisando manualmente as declarações enviadas pelos contribuintes, né? E nós temos agora um exemplo concreto disso com a nova instrução normativa que faz a conversão da DCTF mensal em parte da DCTF Web. Isso aí não é por acaso, é parte de um processo mais longo, que já acontece há algum tempo e continua acontecendo no Brasil, tendo trabalhado tanto em empresa de processamento de pagamentos, quanto numa empresa multinacional de RH, de serviços de Employer of Record, eu posso dizer para vocês que em outros países, inclusive países desenvolvidos, você tem um grau de tratamento analógico de dados e de contato analógico com as autoridades fiscais que faria corar as administrações tributárias de alguns países que nós conhecemos, entre eles o Brasil. Por exemplo, cito um caso concreto de uma vez que eu tive que entrar no sistema eletrônico da autoridade francesa para fazer a submissão de uma declaração sobre uma contribuição baseada em receita bruta, é o CVAE, na França. E aí eu entrei, e só que você, ao entrar, tinha que habilitar no sistema um serviço para poder fazer esse envio. E quando eu tentei habilitar esse serviço, ele disse: nós vamos mandar para você a senha para você poder entrar de novo no sistema e habilitar o serviço. Eu fiquei 2 horas esperando esse e-mail. E aí até que eu mandei uma mensagem para os advisors locais e eles me disseram: não, não, a senha que eles mandam para você para habilitar o serviço no site vai vir por carta. E eu tive que esperar 2, 3 dias para receber uma carta com uma senha para poder entrar no site. Isso aí foi lá. Aí, obviamente, essa América Central, só o que a gente tem de experiência de
ter que fazer pagamento de tributo com cheque, você tem que fazer o pagamento de tributo na boca do caixa e outras coisas que já são passado há muito tempo aqui no Brasil, e isso é mais um capítulo de um processo pelo qual o Brasil tem passado de evolução dos seus sistemas locais e aderência aos chamados padrões internacionais. Até um ponto que a Flávia comentou, que nós vamos aí discutir depois, que nós estamos fazendo algo que se adequa às nossas necessidades. Então, nós não estamos, na reforma tributária, meramente adotando padrões usados em outros países. E muito já se falou sobre isso, sobre como o IVA dual do Brasil é diferente. É um outro sistema que tem as peculiaridades de um país de dimensões continentais e toda a história que nós temos aqui no Brasil. Agora, quando eu vejo uma declaração do ministro da Fazenda dizendo que a tributação de pessoas físicas com determinados patamares de renda será feita adotando padrões internacionais consagrados, eu volto duas casas nessa análise. Porque sempre que eu vejo uma referência a padrões internacionais, eu volto para pensar, mas quem foi que elegeu esses padrões como internacionais ou boas práticas, entre outros, né? E nós vemos muito isso, especialmente na adesão ao Pilar 2, que é tema de um artigo meu que vai sair, se Deus quiser, dia 6 de janeiro. Voltando para o nosso tema, é diferente do que o PLP diz sobre o fisco informar para a plataforma digital quem é o contribuinte. No Chile, o artigo 30 da Lei 21713, que adiciona um parágrafo, um inciso, no artigo 68 do Código Tributário Local, diz que é a plataforma que tem que exigir. Ou seja, se eu vou operar com uma plataforma que faz como um marketplace a venda dos meus serviços para um cliente, a plataforma tem que exigir que eu prove que eu sou contribuinte local. Então, ela que precisa exigir naquela legislação que foi aprovada esses dias. 21713 saiu, acho que não faz um mês. Isso aí é a experiência no Chile. Colômbia, artigos 437 e 4372 do Estatuto Tributário, tem uma peculiaridade interessante, porque o artigo 437 obriga plataformas de serviços digitais a que se registrem, sejam elas domésticas ou estrangeiras, perante os SIU DIAN, que é o Departamento de Imposto e Aduanas Nacionais da Colômbia, e ela também estabelece uma faculdade para as intermediadoras desses prestadores de serviços de outros países para informarem que tem esses prestadores de outros países para a DIAN, e com base nisso, todos os bancos, instituições de pagamento, emissoras de cartão de crédito, que façam pagamentos saídos da Colômbia para esses prestadores de serviço através dessa plataforma, farão esses pagamentos com a retenção do IVA, que em geral é cobrado a alíquota de 19%. Eu sei que a alíquota é um tema do qual nós não falamos, e nós saberemos já já qual será a nossa alíquota no Brasil, falta pouco, mas é parte aí dos trabalhos que nós temos que fazer com base na nossa reforma. E assim como a nossa legislação brasileira, tanto no Chile quanto na Colômbia, em geral na América Latina, existe essa disposição de que uma plataforma que trata exclusivamente do processamento de pagamentos não pode ser considerada uma plataforma digital. E assim, tendo trabalhado numa empresa de processamento de pagamentos, tínhamos, na época que eu trabalhava lá, muitos dados de merchants que trabalhavam conosco graças a procedimentos de compliance. Eu lembro, inclusive, não sei se o Rodrigo acompanhou essa época, mas um presente de Natal antecipado no dia 23 de dezembro de 2019 foi a aprovação na Argentina do Imposto País, para uma Argentina Inclusiva e Solidária, que tinha dois apartados, apartado A e apartado B, e o apartado A era de serviços digitais genuínos, era o Spotify, por exemplo, e o apartado B era daqueles híbridos, por exemplo, o Airbnb. Então, tinha uma alíquota específica para o apartado A, uma alíquota específica para o apartado B, e inclusive naquela época, talvez o Rodrigo lembre, que, enfim, né, nem eu trabalhava no Airbnb, nem ele, mas nós víamos isso como operadores na América Latina. Teve uma resposta dada pela finada AFIP para um contribuinte que perguntou sobre o Airbnb, e a resposta foi dada no Twitter. E dois jornais da Argentina noticiaram que a resposta foi dada no Twitter, e isso virou como se fosse uma solução de consulta.
E aí nós só descobrimos por conta de eu não tinha, eu não seguia a AFIP, né? Olha aí que pecado, eu não seguia a AFIP no Twitter. Então fiquei sem essa informação vital sobre como tributar imposto país. Então ficou assim, para dar um exemplo do que nós tivemos que nós tivemos que enfrentar naquela época. Então, de novo, repetindo, nós tivemos aí algumas experiências lidando com tributação de plataformas digitais na América Latina, que agora serão mais vistas e mais trabalhadas no Brasil. E com base naquilo que já foi falado por todos os expositores, uma preocupação que todos nós temos é que essas soluções não impeçam o funcionamento dessas plataformas no território nacional e ante esses consumidores nacionais. Então é preciso chegar a um meio termo, entendendo que as plataformas estão nesse meio de caminho, e no meio de caminho elas vão ter muitas informações, muitos dados sobre quem processa e como processa, e até certo ponto teremos aí um tratamento dessas plataformas como uma longa-manos do Estado. Ou seja, elas têm acesso a muitos dados que podem ser relevantes para a fiscalização, e esses dados precisam ser, de alguma forma, comunicados para que nós tenhamos uma fiscalização mais ágil e mais responsiva. De novo, o futuro da administração tributária não são andares e mais andares de servidores públicos analisando manualmente as declarações enviadas pelos contribuintes. Muito diferente, o futuro será a inserção dessas regras tributárias e do próprio fisco, através dos seus sistemas e através dos seus gov.br, entre outros, vai inserir o próprio fisco nas nossas atividades diárias para que o fisco saiba o que nós estamos fazendo em tempo real. É um grande desafio para os operadores do direito, é um grande desafio em termos de privacidade e da extensão, né, que nós devemos permitir aí desse surveillance, né, dessa fiscalização do Estado, mas é aí mais ou menos para onde nós vamos, é aí onde nós vamos travar as próximas batalhas e as próximas discussões. Muito obrigado mais uma vez pelo gentil convite, passo a palavra de volta para os moderadores.